não consigo entender o que está esses dois assuntos sendo colocados em pauta, porque jamais, nenhum dos dois assuntos foi discutido dentro da educação, nunca houve uma reunião para discussão sobre isso, nunca houve a pauta sobre isso, nunca houve uma discussão sobre isso com o prefeito, porque sobre o fechamento de escola, inclusive, é uma coisa que é absurda. Do ponto de vista nós estamos fazendo planejamento de demanda escolar. Tem uma equipe muito séria dentro da educação, feita por chefias de divisão, feita por supervisores, por diretores, que visitam as escolas. Nós estamos em processo de planejamento de demanda escolar, desde maio, desde o censo escolar. É responsabilidade da educação planejar para 2018. Nós planejamos em função do que vai haver remoção dos professores agora em setembro. Nós temos que ter o quadro real das escolas, quantos alunos são, quantas disciplinas são, como que se vai lidar com o período integral, quais as escolas que têm o número suficiente de alunos, qual que não tem insuficiente, quais são as disciplinas. Isso é discussão técnica, é seriedade de trabalho. Sabe, se alguém confunde um planejamento de demanda escolar por assuntos isolados com fechamento de escolas, não é válido isso. Não é válido. Nós temos consciência plena, o Cláudio tem a plena consciência, a preocupação, inclusive com a necessidade de construção de escola, por exemplo, em Mailasca, que é uma situação terrível e calamitosa na questão educacional. Nós temos consciência plena da necessidade de construção de creches. Nós temos absoluta seriedade de trabalho contra isso. Quando se veicula uma notícia desse tipo de fechamento de escola, sem ter fundamento, isso só provoca nas pessoas dúvida, medo e provoca até situações como é que chama assim, de deixar nós da educação numa situação delicada. O que é isso? Como é que se coloca uma notícia desse porte sem ter fundamento? A segunda questão, que é a questão de devolução do ensino fundamental, da mesma forma. Como é que se coloca de que vai se devolver o ensino fundamental? São 9.500 alunos, são 21 escolas, são mais de 300 professores. Não tem nem bom senso numa questão dessa. Como é que se fala que vai devolver para o Estado isso? Essas pessoas têm empregos, essas pessoas têm famílias aqui, as pessoas têm fundo de seguridade social junto com a prefeitura, sabe? E a responsabilidade com essas crianças. Então, não tem lógica colocação de uma pauta dessa base, que jamais foi colocada dentro da educação. Não existe um ofício, não existe um papel, não existe encaminhamento de nenhuma espécie. Nem estudos. Nem estudos. O Cláudio é uma pessoa extremamente séria no que ele se fala. Ele jamais fez uma colocação e uma afirmação de que ele faria coisas de qualquer tipo disso. Ele tem uma preocupação como gestor, e que eu admiro, com uma enorme responsabilidade, que tem deficiência realmente orçamentária e financeira. Ele tem preocupação com a manutenção da vida da cidade. E eu admiro ele e acrescento, isso não contribui em nada, na minha opinião, para que se possa realmente se administrar e voltar essa cidade a ter a respeitabilidade que ela teve, inclusive na própria educação. É o que eu tenho a dizer.